Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse segundo dia dessa terceira edição do Mecucrediá, Círculo de Saberes. É uma honra, um prazer grande tê-los aqui, né? Tê-los e tê-las aqui. Nós vamos dar início, então, a esse segundo dia, um círculo 4 de conversas, agradecendo muitíssimo também as pessoas que estão nos assistindo pela internet, né, pelas redes sociais. Hoje soube que tem gente aqui presencialmente também de outros estados brasileiros, né, de Minas, de Curitiba, etc. Que bom, sejam bem-vindos também. E nós vamos começar esse momento com um momento ritual, como fazemos sempre, e quem vai iniciar com a gente é o Ajuru Pataxó. Tchenhantó, boa tarde. Para começar o nosso trabalho agora à tarde, quero convidar a todos para que possam fazer parte aqui no círculo em volta do centro aqui. O pessoal da plenária pode vir. Agachar, por favor. De preferência que feche os olhos, né? Pindorama, Pindoretama, Pindorama, Pindoretama, Pindorei doiarama, Pindorei doiarama, com pataxó, Niema Kamurata, Corroma Chacali, com pataxó, Niema Kamurata, Corroma Chacali, Pindorama, Pindoretama, Pindorama, Pindoretama, Pindorei doiarama, Pindorei doiarama, com pataxó, Niema Kamurata, Corroma Chacali, com pataxó, Niema Kamurata, Corroma Chacali. Pataxó, muca, mucaú, muca, mucaú, muca, mucaú. Pataxó, maion, erime, maion, erime, maion, erime. Tom, tom, pataxó, tom, pataxó. Cote, calvissonia, terruê, cote, calvissonia, terruê, heruê, he, he, heruê, 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 he, he, heruê, heruê. Pataxó, muca, mucaú, muca, mucaú, muca, mucaú. Pataxó, maion, erime, maion, erime, maion, erime. Tom, pataxó, tom, pataxó. Cote, calvissonia, terruê, cote, calvissonia, terruê, heruê, he, he, heruê, 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 he, he, heruê, heruê.
A primeira música, denominada Mishinoze, fala da morte de Hari, é o Lua. E aí o Meni, que é o Sol, muito sábio, então, sempre quando o Lua morria, que o Lua morreu várias vezes na história do povo Balatiponé. Toda vez que o Lua morria, o irmão dele, Meni, fazia uma cerimônia de cura, né, para restituição e depois o renascimento do Hari. Então, a primeira parte é Hari, Hari, tempo triste. Hari, Hari, cravícula, queixo, Hari, Hari e assim vai. Que era justamente a restituição do corpo. Às vezes Hari morria queimado, às vezes Hari se transformou em pintado e foi comido, né? Foi pescado e aí foi comido. Então, separados os membros, os ossos, e aí Meni cantava para a articulação, novamente a rearticulação dos ossos, e aí da pele, da carne, da pele. Então, toda vez que acontece o eclipse, né, conhecido como eclipse, é justamente a morte de Hari. E aí o sol, então, precisa cantar. Hari, Hari, Hutaki. Hari, Hari, Hokotopono. Hari, Hari, Yaporé. Então, e essa música também conta histórias milenares, né? Aí você está presente em várias mitologias. E depois o Poporé, que foi um grande herói do povo Balatiponé, e em determinado momento ele sozinho salvou todo o povo do ataque dos não indígenas, né? Poporé, Poporé, Repapá, Casaque, Poturri, tu pisou alô. Veja, Poporé, veja, os brancos, os não indígenas estão vindo. Poporé, com a cabeça em riste, estava prestando atenção, então ele estava ativo. E aí, na linhagem dos cantores, né,
é necessário que se lembre dos heróis ancestrais. Então, Poporé é um dos heróis ancestrais. A terceira trecho de uma música é a música do mel, né? A coleta do mel. Hatiye Yokinotorre, quer dizer, para você extrair o mel, você não pode chegar lá de qualquer maneira e extrair o mel. Você faz uma cerimônia, pede permissão, né, para o dono do mel, e aí você faz. As pessoas mais novas hoje se utiliza da fumaça para inibir a abelha de ferroar, né? Mas os antigos, na história, eles não precisavam disso. Era só fazer a oração, você coletava o mel, se permitia coletar o mel, não precisava de fumaça para a fuga das abelhas, né? Você coletava o mel sem precisar dessas outras técnicas, né? Era a permissão cedida. Então, isso significa o canto. Então, estamos aqui pedindo permissão para a gente desfrutar desse mel que aí vai acontecer nessa mesa aí. E vocês levam um néctar. Para fechar esse momento das nossas danças, fazer mais um para que a gente possa novamente voltar aos nossos lugares. Vamos lá. Guareja raio hitohame anje. Guareja raio hitohame anje hagina hai. Tanaranya heshoi yo pijikita yasuniata. Huitue apone miru ame ano mais som kahabiu. Guareja raio hitohame anje. Guareja raio hitohame anje hagina hai. Tanaranya heshoi yo pijikita yasuniata. Huitue apone miru ame ano mais som kahabiu she. Guareja raio hitohame anje. Guareja raio hitohame anje hagina hai. Tanaranya heshoi yo pijikita yasuniata. Huitue apone miru ame ano mais som kahabiu she. Com vocês, então, agora a mediadora desse terceiro círculo, Júnia Torres. Obrigada, Daniel. Salve os Pataxós, salve os Balatiponé, salve todas as etnias aqui presentes, salve o Microcradiá 2018. Vamos lá. Assim fica mais fácil depois dessa, né? Primeiro, agradecer muito o Daniel por esse trabalho que eu tenho muita alegria com o qual eu tenho muita alegria de colaborar, né? Trabalho de curadoria, de organização do Daniel, e que a gente faz uma pontinha de colaboração. Saudar e salvar todos os indígenas presentes, todas as etnias, salvar todos os convidados que saíram das suas casas, levantaram das suas poltronas e estão aqui com a gente essa tarde. E agradecer, né, assim, a parceria, o apoio, o convite e a organização da equipe do Instituto Itaú Cultural. Né, agradecer ao Claudinei, que convidou, né, que ajudou a idealizar esse momento. A Ana Paula Fioroto, incansável na organização. Né, a Letícia, enfim, a todos que trabalham na logística. A gente sabe como é difícil fazer essa logística. E, então, vamos
continuar o segundo dia, né, desse projeto, que esperamos possa seguir, possa ter vida longa, com outras edições em anos futuros, né, pela importância desse deslocamento que eu acho que todos nós fazemos, né, agradecer o deslocamento geográfico, o deslocamento existencial, que as lideranças indígenas, os artistas, pensadores, intelectuais, de várias etnias que estão aqui presentes, que se deslocaram das suas vidas para vir até nós. Isso é muito importante, muito, muito importante, é impagável. Muito obrigada. Então, vamos começar esse quarto ciclo, né? Hoje teremos mais três ciclos. E, para começar, então, eu chamo, sem demora, a Mariana Terena, que é do Mato Grosso do Sul, a Fabiana Medina, Marina Terena, a Fabiane Medina e o Ajuru Pataxó, a quem agradecemos essa bela entrada. Então, pessoal, nesse ciclo, no primeiro ciclo dessa tarde, né, a nossa proposta é discutir a questão da educação, né, das várias formas, das diversas formas de educação presentes hoje na contemporaneidade, nessa relação da intercultural dos indígenas e entre os indígenas e a nossa sociedade. E tem o seguinte ementa, né? Educar para o presente tem sido a tônica da educação tradicional dos povos indígenas. Essa dinâmica oferece uma leitura do mundo capaz de responder aos grandes problemas da existência. A chegada da escola vem oferecendo outras possibilidades de leitura e se relacionando e, às vezes, se confrontando com saberes ancestrais. Esta mesa se propõe a ouvir diferentes vozes nesse debate, né? Então, proponho começar com Marina, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui para apresentar devidamente. Então, a Marina, né, ela é uma mulher indígena terena que vive em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, é geógrafa e educadora. Eu, pesquisando um pouco sobre o trabalho da Marina, eu vi que ela participou da experiência de concepção de um portal dedicado à educação indígena. E, de acordo com ela, os projetos que têm levado a internet para as aldeias são reivindicações dos próprios índios, principalmente dos mais jovens. Ela defende um equilíbrio na utilização dos recursos e pontes entre educação e recursos tecnológicos. Então, vamos ouvir primeiro Marina e depois seguimos nossa roda. Com você, Marina. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero agradecer o convite feito pela equipe, por todo mundo que está organizando o evento. Quero agradecer ao Daniel Munduruku, que eu conheço, uma pessoa que conheço há anos e tenho muito respeito por ele, pelo trabalho dele. Eu tenho que falar isso, tenho que anotar isso, porque reconheço o trabalho dele. Agradeço quem está dividindo aqui essa roda de conversa, essa prosa, né? A Fabiane, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui, que é uma pessoa maravilhosa, e o Ajuru, muito prazer também. Bom, deixa eu me apresentar. Sou a Marina, sou do povo terena, moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Como a Júnia fez uma breve apresentação nessa questão, vou chegar nessa parte da técnica, né, da informática dentro das aldeias. É um trabalho que eu fiz junto com outros acadêmicos indígenas, outros indígenas também, que, na época, foi uma seleção, né, foi um processo seletivo. Mas para a gente poder entrar nesse tema, eu vou lá atrás um pouco, né? Eu vou bem antes de eu entrar dentro da universidade, eu já fazia alguns trabalhos, né, relacionados às mulheres indígenas. Foi no Conselho Nacional de Mulheres Indígenas, na qual eu trabalhava e onde eu tive a oportunidade de conhecer muitas mulheres indígenas, histórias e culturas indígenas, que me fortaleceu, que acabou me inspirando dali para frente. Isso quando eu era bem mais nova, né? Depois a gente realizou a Conferência Nacional das Mulheres Indígenas em 2005 em Brasília. Tem poucos registros desse trabalho, mas eu também acabei elaborando e ajudando muito nisso, junto com a Miriam Terena, também que
que trabalhava no conselho, que é da FUNAI. E a partir disso, a gente realizou um projeto chamado o livro Nadicenó, Histórias e Trajetórias e História das Mulheres Indígenas, que muitas mulheres do Brasil todo acabou participando, inclusive a Graciliana, que está participando com a gente. Não sei se ela está aí, mas a Graciliana era uma das protagonistas, vamos dizer, também do livro, em que eu acabei conhecendo ela nesse período, junto com outras mulheres também, junto com a Zenilda Sateré Maué, que já é falecida, com a Jupira Terena também, com muitas outras mulheres que acabou me inspirando. Então, incumbiu a mim de escutá-las, mulheres mais velhas. E eu, sendo nova naquele momento, né, foi um aprendizado que mudou a minha vida. Né? Acho que foi um dos trabalhos mais bacanas, um dos trabalhos mais legais que eu fiz na minha vida, porque realmente foi uma inspiração para mim. Né? E escutar, para mim, isso foi essencial. Porque a gente quer muito falar, a gente quer falar muito, mas a gente, às vezes, não quer escutar. Né? Então, isso, para mim, foi essencial, sendo uma jovem, né, naquela época. 19 anos, você fica inexperiente. Né? E eu estou falando dessa trajetória antes de entrar na universidade. Nem pensava em estudar até então. Isso em meados de 2005. Até que também participei como suplente do Conselho Nacional de Mulheres, pela Secretaria da Mulher. Fiquei 2 anos, o mandato é 2 anos, fiquei como suplente. Ali também foi um aprendizado, porque a gente lidava com outras mulheres, não só com mulheres indígenas, mas a luta de outras mulheres também do Brasil todo. Então, tinha mulheres de várias regiões do Brasil. E a gente se reunia exatamente para trazer e para discutir a Lei Maria da Penha, daquela época, né, que estava em 2006, né, que estava sendo discutido sobre isso. Então, a parte da mulher indígena nessa época ainda foi uma participação pequena, mas a gente estava lá, perto. Né? Depois disso, sim, né, que eu pensei em estudar. Até então, não imaginava entrar na universidade, entrar na faculdade, porque, naquela época, era muito difícil entrar, não tinha cota. Eu tinha tentado umas 4, 5 vezes, não tinha conseguido pelo vestibular, depois consegui. Resolvi fazer geografia. Gostei de geografia. Coloquei no meu, gostei de geografia, então vou fazer geografia. Fiz a graduação de geografia e foi aí que eu entrei no projeto do Indieduca, que, junto com outros indígenas, né, que eu vou citar até o nome deles aqui, que eu salvei, a Michele, que é Kaiowá, de Dourados, a Renata Tupinambá, que mora no Rio de Janeiro, a Sabrina Taurepang, o Amaré Craucanela, o Alex Macuxi e eu. Então, nós, né, nessa ideia de também somar, junto com a Lei 11.645, né, que determina que tenhamos o ensino de história e cultura indígena dentro das escolas, a gente traga nessa parte da tecnologia, da informática, da internet. Então, a gente montou o site indieduca.org, que nós elaborávamos materiais, vídeos, entrevistas, trazíamos teses, artigos, né, acadêmicos de pós-graduação, tudo isso. Né? Então, e nisso, o trabalho começou a ser reconhecido pelos professores que, na época do Dia do Índio, né, eles não têm material para trabalhar. Eles não sabem como trabalhar o Dia do Índio dentro das escolas, no dia 19 de abril. Né? Até porque, né, é um dia que é só lembrado no dia 19 de abril. Né? Então, a gente trazia questionamentos nisso, né, com os professores, a gente articulava com eles. Foi um trabalho muito bom, muito bacana, que acabou sendo também, mais para frente, o tema da minha especialização, né, que eu acabei fazendo pós-graduação e especialização, e foi o tema que eu realizei em cima disso, de uma leitura que eu fazia disso. Né? Eu também, enquanto terena, junto com os outros indígenas também que participou com a gente. Isso foi pela ONG Tideoá, que fica em Olivença, na Bahia. A gente ficou lá um mês trabalhando só nessa parte do Indieduca, que foi o nome sugerido exatamente pela Michele Kaiowá, que ela falou, o Indieduca, né? Acho que é o nome que dá para colocar, e pegou. É um trabalho muito bom, assim, muito bacana também. Acho que é outro dos trabalhos mais bacanas que eu fiz durante a minha trajetória.
Depois também fiquei sempre trabalhando nisso, mas eu vou chegar lá ainda, tá? Chegar lá no tema. Na especialização, eu acabei trabalhando com isso também, muito bacana. E depois, junto com um professor de antropologia, em Naviraí, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a gente viu também a demanda, né, a carência, na verdade, a carência desse tema dentro de uma cidade pequena. E aí o bicho pegou. Porque eu chegava lá, ninguém conhecia índio, imaginava que índio era só lá em Dourados, que não existe ali. E todos os estereótipos, todas as coisas genéricas que acabou surgindo ali, que, para mim, eu achava que já não existia mais, porque a gente está aí com tantas informações, a gente está com o celular na mão e ainda as pessoas, né, conseguem nos imaginar e nos rotular enquanto o índio que vive nu e que não estuda, que não trabalha, enfim. A gente formou o curso, né, junto com o professor, o curso de formação em História e Cultura Indígena para os professores da rede básica, né, na qual eu ajudei a organizar e também fiz algumas palestras, né, que depois veio a ser um tema de mestrado, que é sobre os índios urbanos em Campo Grande. Em Campo Grande tem 5 aldeias urbanas, né, todos oriundos de Aquidauana, a maioria de Aquidauana, todos migrados exatamente para Campo Grande, por uma qualidade de vida, né, uma qualidade de vida na cidade. Chegando na cidade, tem todos aqueles enfrentamentos que a cidade tem, todas aquelas questões de violência, de saúde, de educação que acaba enfrentando. Eu já sou de Campo Grande, né, minha família. Minha mãe migrou para a cidade, ela viveu esse contexto todo, né, de sair da aldeia e de ir para a cidade. E todos os desafios e todas as divergências que surgiram, né, é uma coisa que eu quero muito registrar ainda, né. Bom, e nisso a gente amadurece, acaba amadurecendo, acaba aprendendo, acaba adquirindo uma inteligência, tendo a sabedoria que renasce dentro da gente, a partir desses desafios que surgem dentro da cidade, que surgem dentro dessas divergências e todas essas questões que acabam aparecendo para a gente, renasce dentro da gente uma sabedoria e uma vontade de continuar. Isso aconteceu comigo. E com essa questão da educação nas escolas, né, onde eu encontrei bastante mais desafio de trabalhar, né, que trabalhei muito com esse tema da Lei 11.645, dessa educação, porque é o ambiente onde eu estava. Acredito que onde nós estivermos, a gente também tem que mudar o ambiente de uma maneira positiva, né? Foi aí que esses estudos de pós-graduação. Tive a oportunidade de conhecer muitos outros indígenas do Brasil e do mundo através dos jogos, onde o idealizador está aqui, o Marcos Terena. Não sei também onde ele está. Mas foi uma oportunidade grande, na qual também isso renasceu dentro de mim. Foi uma coisa muito importante, que eu aprendi mais ainda. A gente vive para aprender, né? A gente vive para aprendermos um com outros e ser tolerantes. E conhecer outras culturas, isso faz parte de nós, da nossa vida, a gente conhecer outras realidades, conhecer outros povos indígenas do mundo todo. Isso, para mim, foi muito bom, uma experiência boa, porque foi os Jogos Mundiais, né, do mundo todo. Isso foi incrível. Está guardado ainda até hoje, né? E, atualmente, estou trabalhando como educadora social por Campo Grande, pela prefeitura de lá. É um trabalho um pouco já desfocado. Nessa parte, agora já entro no tema. Por quê? Porque eu já me afasto da universidade. Já. Esses trabalhos que eu digo já são trabalhos já de muitos anos atrás, de alguns anos atrás, né? Então, nisso, eu já me afasto. Hoje, eu estou trabalhando como educadora social, né? Pela Secretaria de Assistência Social em Campo Grande. É um trabalho diverso, né? Onde a gente tem diversas realidades no contexto urbano. São realidades de pessoas em situação de vulnerabilidade social e de renda, onde a assistente social entra, e isso também está uma coisa que está sendo empolgante na minha vida. No entanto, isso tem me aproximado da minha cultura, enquanto mulher terena.
Ah, mas por que, Marina? Você estava na universidade e tal, você saiu, agora você está próxima. Eu digo isso porque, enquanto na universidade a gente está numa vida acelerada, né, corrido, publicando, pesquisando, analisando, fazendo pesquisa em loco, né, pesquisa empírica, tudo isso, a gente acaba esquecendo um pouco da nossa raiz. Isso aconteceu. Isso me fez refletir muito depois da palestra dos nossos velhos de ontem, nossos velhos, né, os velhos amigos. Nossos mais velhos, nossos amigos, né? Isso me fez refletir muito, né, de ontem para hoje, que assim foi uma coisa assim que só acaba reafirmando aquilo que eu tenho pensado, né, no momento atual, de você sair um pouco, né, do lado que você está de lá, nessa correria, nessa aceleração, tudo mais que a academia nos obriga a fazer, não é? Se você não publica, você não tem pontuação, você não tem currículo, você não sei o quê, nananã. E muitas vezes o indígena ele não está preparado para isso, porque a educação é totalmente outra, né? É que nem eu sempre falo, deixando que o outro seja. Mas como é que a gente vai trabalhar deixando que o outro seja, sendo que quando ele chega a estrutura é totalmente outra, uma estrutura totalmente diferente. E aí a fala de ontem me inspirou mais ainda, eu a buscar mais ainda a minha raiz enquanto terena. Eu estou na cidade. A gente que vive na cidade, mora na cidade, a gente não consegue fazer isso por conta dessa vida atribulada, dessa vida corriqueira que a gente tem, dessa rotina que você tem. E aí você se perde. Tem que ter, por isso que eu falo, a sabedoria, ela está em nós. Ela renasce em nós, a nossa sabedoria. Eu não sou inteligente, né? Acho que também não é para ser inteligente, mas acredito que seja uma mulher sábia, que eu consigo ter o discernimento de você buscar isso lá atrás. Através de quem? Através da minha mãe, da minha avó, da minha tia, do meu tio, das pessoas mais velhas. Tudo isso. Então, quando eu me afasto dessa parte, dessa vida corriqueira, eu me aproximo da minha cultura. Dá para fazer os dois juntos? Eu consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? Não sei, não tentei. Então, quando eu ouvi ontem o Marcos falando da gente ouvir os mais velhos, realmente, isso é verdade. Isso é verdade. Então, eu pego muito nessa parte de raiz, de cultura, porque é o que eu estou vivendo nesse momento. Eu estou muito mais próxima agora desse momento de ser mulher terena na cidade de Campo Grande, que é difícil, agora do que antes. Tudo isso que eu fiz só veio agregar a mim a importância disso. Eu não vou dizer que não é importante a gente estudar. É importante, é importantíssimo. Não é que não seja. Não estou desmerecendo isso de forma alguma, porque eu também quero voltar a estudar, voltar a fazer pós-graduação, tudo isso. É um desafio também para mim. Até porque eu sei que eu vou chegar lá e vai ser um padrão totalmente diferente daquilo que eu quero encontrar, né? A gente sabe que muitos estudantes indígenas enfrentam uma dificuldade na sua permanência, dificuldade na sua língua, de pensar numa língua, escrever em outra, ser avaliado por uma pessoa não indígena, e tudo isso, né, dificulta a permanência do acadêmico indígena. Essas questões eu tenho pensado muito por conta dessa estrutura que está aí, que nós temos enquanto escola. A escola, né, embora a gente tenha esse ensino obrigatório que deveríamos ter, muitos professores não indígenas, né, não conseguem passar isso, né, passar o ensino da história e cultura indígena, e isso acaba abrindo portas para o preconceito, para o racismo, para os estereótipos, para o índio genérico, que é muito presente hoje. Eu falo isso porque isso acontece muito comigo, né? Isso acontece muito. Eu estava falando para a Fabiane, tempinho atrás, não tem nem tanto tempo,
uma funcionária nova olhou para mim e falou assim: "Ah, você é búlgara?" Eu falei: "Opa, peraí." Eu não sabia o que responder, não sei se eu ria, se eu explicava. Você fica sem reação numa ofensa dessa, porque nunca aconteceu isso comigo, assim, né? De trás, com certeza, sim, mas na frente, assim. Aí eu penso, como é que eu vou desconstruir isso na cabeça dela para, no final, ela falar assim: "Ah, mas foi sem querer, desculpa", né? Mas é uma coisa que já está enraizada ali, né, na nossa sociedade, esse preconceito. Então, quando eu falo da importância de se estudar, é isso mesmo que a gente tem que fazer, é tentar desconstruir tudo isso para reconstruir uma nova história. Uma nova história dentro do ensino, dentro da educação, dentro da escola, dentro da universidade. Eu acho que eu já tinha até pensado que era até utópico realizar, ter uma universidade indígena. É um sonho, não é um sonho? Ter uma universidade indígena. Mas, no momento atual que estamos, né, chega até a ser utópico isso. Eu penso dessa maneira. Mas isso tem me instigado cada vez mais de seguir, de caminhar com esses preconceitos presentes, né? Ela não nos desestimula nós. Muito pelo contrário, ela nos estimula a continuar. Então, é por isso que eu falo, né? Eu me afastei, mas agora eu estou próxima. Agora eu vou falar, eu sou mulher terena, não sou búlgara, mas eu sou uma mulher terena, indígena, que vive em Campo Grande e continuo aprendendo e quero aprender mais. Mas agora eu quero aprender com os mais velhos. Quero falar a minha língua, quero conversar com a minha mãe, quero conversar com a minha avó. É isso que eu quero fazer, né? É isso, gente. Muito obrigada. Então, depois desse depoimento lindo, né, sobre essa potência da sabedoria da ancestralidade indígena, né, assim, achei muito bonito se dizer desse renascimento de uma sabedoria que você traz dentro de você, né, que vocês trazem. Isso é a potência da ancestralidade, a potência dos mais velhos, né. Então, que toda essa discussão, como essa discussão da educação, né, assim, sempre retorna aqui esse tema, né, da ancestralidade como uma potência, né? Por mais que queiram destituir, né, os povos indígenas, essa potência ela é constitutiva, né? Você ouve o tempo todo aqui dizer da importância da ancestralidade, da importância desses saberes. Então, isso é uma potência do pertencimento que nós, não indígenas, não temos. É uma potência que vocês têm e que nós não temos. E estamos querendo, juntos, né, construir, conquistar, aprender. E acho que o Mecucrá já poderia, talvez, até se chamar Índio Educa, né? Isso é incrível, esse nome. Depois, nas nossas conversas, a gente podia retomar essa ideia desse portal Índio Educa, essa experiência, que isso é incrível. Mas agora a gente vai passar para a Fabiane, né? A Fabiane Medina da Cruz, né? Que é a Vai-Guarani, do Mato Grosso do Sul, né? Ela é a nossa doutoranda em ciência política, né? A Fabiane ela é formada em ciências sociais, minha colega, mestre em sociologia, minha colega, e doutoranda em ciências políticas na Unicamp. É pesquisadora do ciclo Companhia Mate Laranjeira, História e Política do Povo Guarani, Políticas Públicas, Feminismo, professora universitária, né, e professora e formadora em educação para as relações étnico-raciais, discutindo a temática indígena na escola e com um trabalho também muito atual e muito potente sobre a discussão do papel da mulher, né, sobre o feminismo na educação indígena, o feminismo indígena. Então, vamos ouvir a Fabiane. Boa tarde, eu queria primeiramente agradecer ao convite, queria explicar e agradecer a Alic,
que foi a professora na Unicamp por o portal, por onde eu conheci o Daniel Munduruku, que estava professor na Unicamp naquele período. Eu estava tão sozinha, contei para a Lick, e depois estou tendo agora essa oportunidade de participar aqui e desenvolver melhor todas essas coisas que eu venho pensando, porque não paro de pensar há alguns anos, e agora é uma oportunidade de a gente fazer essa comunicação, e eu acho isso muito produtivo. Quero agradecer ao Itaú Cultural, agradecer minhas companheiras, a Júnia, agradecer ao parente que está aqui com a gente. E ontem, o dia de ontem, o quanto eu aprendi, o quanto eu fiquei feliz de participar com nossos velhos amigos e atuais amigos, que, né, tem toda essa experiência no movimento indígena. Eu achei isso impressionante, porque na universidade eu conheci essa bibliografia sobre essa atuação, né, desses nobres guerreiros conquistando espaços que a gente hoje está usufruindo na Constituição. E eu queria dizer que a minha relação com a escola... Bom, eu não sei, eu sou a Fabiane, eu sou do povo Guarani, sou do Mato Grosso do Sul. Né? Minha família é do Paraguai, veio para o Brasil a partir de Bela Vista e fez o percurso de Aquidauana para Campo Grande, porque tem duas maneiras de ir para Campo Grande, vindo do Paraguai e sendo indígena. Pode ser por Dourados, pode ser por Jardim Aquidauana. Esse foi o percurso da minha família. Bom, a minha relação com a escola em Campo Grande, porque eu cresci numa cidade, numa periferia de uma cidade, hoje é uma aldeia, mas no momento era só realmente um descampado, assim, onde a gente foi se estabelecer, foi uma relação de estigma. Né? Foi uma relação de bastante humilhação, diria assim, porque a gente se estabeleceu em Campo Grande, a nossa língua não era o português, a gente sentia muito esse impacto. A minha mãe tinha bastante receio de me mandar para a escola, porque a experiência dela com escola, que foi em Aquidauana, no período que ela morou em Aquidauana, em escola de freiras, né, onde elas apanhavam bastante na mão para falar... Apanhava palmatória, eu acho que era na época, para falar bem português. Minha mãe tinha muitos problemas assim emocionais em relação a isso e desistiu da escola. Então, ela tinha um receio muito grande de nos mandar para a escola. E eu era muito curiosa, eu adorava ir para a escola, apesar de tudo. A minha avó sempre teve uma preocupação muito grande de repassar todos os saberes, né, que ela teve no percurso de vida dela até Campo Grande, e paramos de falar Guarani num período da minha vida que eu tinha mais ou menos 7 anos, e eu hoje entendo que foi um ato assim de proteção, porque a gente estava na cidade e sofria bastante com o estigma. Eu ia para a escola e voltava da escola. Eu acho que meus amigos da escola nunca souberam meu nome. Eu tinha um monte de apelido, assim. Eu desconfio, né, bastante de que eles não sabem que o meu nome é Fabiane. Eles me chamavam bastante de bugra, índia, suja, paraguaia, preguiçosa, aquelas coisas que são, né, todos os enunciados que são atribuídos às pessoas indígenas na cidade. Então, a minha relação com a escola foi assim bastante conflituosa, né? A partir do período que eu ia participar desse ambiente que é a escola, eu também ia entendendo, né, quais eram os limites e as fronteiras que colocavam para a minha existência. Né? Em casa, a gente tinha um outro tipo de educação. A educação de casa era uma educação onde a gente era pessoas valorizadas, como dizia minha avó, éramos rainhas, avá, que toda menina índia é uma rainha. E isso criava bastante conflito em relação, desde que eu saía de casa, eu deixava de ser essa pessoa importante, passava a ser uma pessoa bastante desimportante. Isso foi me desafiando. Mas, aos 17 anos, eu fui mãe, depois eu me casei, isso ficou abandonado. Tudo que eu sabia da parte da minha mãe é que a gente só entraria nesses espaços na cidade para fazer serviços de limpeza, jamais para ser aluno e muito menos professor. Isso era impossível para mim. No período que eu morava em Campo Grande e era jovem, no período de ensino médio, eu não concluí o ensino médio, depois eu fiz supletivo, depois que meus filhos cresceram, agora é EJA, na minha época era supletivo.
Então, eu tinha uma certeza, né, uma consciência muito certa de que na universidade eu não entraria, né? Nem para passear, porque também era um lugar bastante elitizado e que causava um impacto bastante na gente em relação a vestimenta, pensamento e etc. Depois que meus filhos cresceram, eu fiquei imaginando assim, nossa, meus filhos cresceram, estão já grandes, o que eu vou fazer e tal. Aí eu pensei, já sei, vou fazer universidade. E quando eu comuniquei que eu ia fazer universidade para as minhas amigas todas assim, não indígenas, e elas diziam, imagina, tem gente que faz vestibular 5, 6 vezes na Universidade Federal, você nunca vai passar. Aí eu, de fato, talvez eu nunca vá passar, mas eu tenho bastante tempo e eu vou tentar. Eu optei por ciências sociais, porque eu também queria geografia, e não tinha. Naquele momento, em Campo Grande, eu olhei a grade, né, porque eu sempre sou muito curiosa, eu olhei a grade, assim, que era. Eu não conheço nada disso, não conheço sociologia, não conheço antropologia, não conheço ciência política, e agora eu quero conhecer. Aí entrei na universidade, e na universidade, para mim, foi revelador, porque a universidade me deu umas lentes assim para eu entender por que eu era tão discriminada desde a infância e quais eram as situações assim de violência que às vezes a gente acha que depende da gente. Não me esforcei tanto, não falei bem, não estava preparada, né? E aí eu fui perceber que não, porque realmente tinha, né, uma aparência que me separava daquelas pessoas. Elas me olhavam e elas, né, viam uma leitura delas a respeito de mim. E eu, ao contrário, me olhava de dentro e via uma capacidade igual à daquelas pessoas. E a gente não conseguia se comunicar, apesar de que eu já era falante em português, e eu não conseguia me comunicar com aquelas pessoas, isso ia me deixando angustiada. E foi com que a motivação assim, de eu continuar para poder entender. Então, hoje eu estou na universidade, estou no doutorado, né? E eu era uma dona de casa. Eu falo, gente, eu era uma dona de casa. Eu não imaginava ficar falando em público nem nada. O máximo que eu falava era com meus filhos. Dava vários discursos, mas era eu e os meus filhos. Assim, não tinha a menor ideia disso que está acontecendo agora. E a universidade ela foi me mostrando assim situações assim que eu posso me reinventar, reconstruir a minha identidade da maneira como ela foi me apresentada, de uma maneira negativa, de uma maneira pejorativa. Também na universidade, eu entendi, eu achei muito interessante, deixando que o outro seja, porque na universidade eu entendi que o outro, né, ele é uma construção, assim, e eu acho que a universidade, claro, né, ela participa ativamente, ela é grande responsável pela construção desse outro. E esse outro tem um lugar. E o outro indígena, o outro que é o indígena, né, por exemplo, que somos nós, temos um lugar na universidade que é um lugar longe, distante, fora, separado. E às vezes eu estou assim andando com essas dificuldades, sofrendo todas essas dificuldades que Marina pontuou sobre estar na universidade, e eu fico às vezes me divertindo, assim, sabe? Eu me divirto porque eu penso, nossa, realmente deve ser bem chocante. Aquele outro que está lá na floresta, perdido no passado, está aqui participando do eu, porque a universidade é isso. Ela é o eu do Ocidente, né? Ela é a potência, ela é tudo que a pessoa pode se desenvolver, o máximo ou o início do tudo que a pessoa pode se desenvolver no mundo ocidental ou no Ocidente. Então, ela é o eu falo assim, do Ocidente. Então, quando o eu do Ocidente se depara com aquele outro, né, do qual ele já nomeou, já cerceou, já colocou naquele lugar, isso é impactante, né? Isso causa um impacto. Então, eu acho que a educação tradicional que a gente recebe de um povo indígena, que eu recebi a partir da minha avó, das minhas tias, das várias e várias histórias, né, de por que eu fui parar em Campo Grande. Eu fui parar em Campo Grande porque meu avô foi preso. Ele foi alistado no Exército. Ele desertou o Exército. E eles prenderam o meu avô em Bela Vista. De Bela Vista, transferiram para Aquidauana. De Aquidauana, transferiram de segundo a minha avó para o interior de São Paulo.
nunca mais a gente soube disso. A minha avó falava nas memórias que ele foi preso na Revolução de 64, que era como ela dizia, né? Então a gente desconfia muito que era ditadura militar. E essas memórias, né, da minha avó, elas foram assim uma faca, assim, eu acho, no peito dos meus tios, porque eles tinham um fantasma assim daquele homem que foi embora e foi desertor do exército e representava tudo aquilo que era o contrário do herói nacional e etc. A gente era indígena, então foi bem conflituoso. E na universidade eu comecei a desdobrar, comecei a pesquisar mate laranjeira, comecei a pesquisar, a desdobrar essas histórias, né? E eu não consegui devolver para todos os meus tios algumas, pelo menos para mim, a minha visão que eu tinha em relação à minha família, os meus tios, eu achei bastante interessante. Eu aprendi isso, eu entendi isso na universidade. Então, para mim, a relação com a universidade, apesar de conflituosa, ela é uma relação de percepção, né? De por que as pessoas me tratam assim, por que eu não tenho as oportunidades que as outras pessoas têm, por que apesar de ser bastante competente, bastante esforçada, eu não consigo alcançar esses lugares, né? Que são de sucesso e etc., né? E também porque na verdade, eu também não teria exatamente essa motivação dentro da universidade. E eu percebo que as pessoas dentro da universidade, elas entendem que todo mundo está lá concorrendo por um espaço e tal. E eu fico pensando, nossa, eu só estou aqui na Casa do Branco porque eu queria entender como ele pensa. Para mim é muito importante aqui na Casa do Mundo Ocidental, no Império, eu entender como isso acontece, porque também eu vejo assim nas pesquisas que até comento bastante com os parentes lá em Dourados, que o mundo da universidade, os pesquisadores, eles entram dentro das nossas casas, reviram tudo, eles sabem de tudo, eles escrevem tudo, e a gente sabe muito pouco sobre o mundo e o império dos brancos. Então, a minha motivação assim em relação à universidade é isso, é de entender. E trazendo a educação tradicional, que ela é muito potente, né, ela é muito forte, mesmo porque ela é tudo que nos sobra. E ela é tudo, no sentido de tudo mesmo, porque ela nos coloca para frente, educar para o presente. Minha avó me educou muito tempo atrás, a minha avó já se foi, mas ela me educou tanto para o presente, tanto, eu nunca imaginei que eu estaria, né, fazendo hoje o que eu faço. Mas todas as memórias que eu tenho da minha avó foi de ensinamento, treinamento para esse momento, né? Então, esse saber ancestral na universidade, que eu acredito, agora para fechar, é para desestabilizar um pouco esse império. Porque eu acho que, agora eu estudo e pesquiso, vejo que vários autores, mesmo do mundo ocidental, né, sociólogos e etc., explicam que a educação é um exercício que existe em todas as sociedades. Todas as sociedades passam conhecimento de uma geração para outra. E, no mundo moderno, escolheram, né, elegeram a escola para fazer essa transição, essa transferência de conhecimento. Então, nesse caso, eu imagino que a educação, porque a educação não está só na escola, a educação está em todos os lugares, na televisão e etc. Então, a educação está em todos os lugares. Mas eu também acho que a educação, quando faz tudo isso, de desarticular uma pessoa, de destruir e causar um impacto com uma violência, estigma e preconceito, ela também pode fazer o reverso. Porque a educação e a escola, ela não é um lugar exatamente de ninguém. Era um lugar onde é um lugar de todo mundo, é um lugar onde todos participamos, querendo ou não, estando dentro ou estando fora. Então, eu acho que a escola ela está desse jeito, deixando as pessoas segregadas, mas a escola ela tem uma potência de reverter, porque a escola é o lugar da verdade. Então, onde você passa e legitima na escola, ela se torna uma verdade. Então, se a gente desconstrui a ideia do paradigma do índio negativo, preguiçoso, sujo, bêbado, vagabundo, a gente pode construir uma outra ideia a respeito nas pessoas, a respeito de quem nós somos. Então, é isso. Eu agradeço.
estar aqui. Isso aí. Esperamos que as escolas e as universidades sejam lugares de várias verdades, né? De diferentes verdades. E esses, como acho que sua biografia complexifica as relações entre a escola, a universidade, de vocês duas, né? E as alunas indígenas. E agora, então, a gente passa para o Ajuru, né, Pataxó. O Ajuru, ele é professor. Nós nos conhecemos, né, Ajuru? Tivemos o prazer de nos conhecer lá na Jaqueira, no extremo sul da Bahia, no município de Coroa Vermelha, né? O Ajuru é professor na Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha, licenciado em Códigos e em Linguagens pelo Instituto Federal da Bahia, campus Porto Seguro, e pesquisador da História, Cultura e Língua Pataxó, né? E a gente teve o prazer de ver essa experiência, né, de retomada do Pachorrã, que é a língua dos Pataxó, onde o Ajuru participa ativamente desse processo de intensa pesquisa, né, e de retomada na prática, né, dessa língua entre os Pataxó na região. Então, a gente queria ouvir hoje a Ajuru sobre esse processo. Primeiramente, Tchenható. Tchenható na língua Pataxó é boa tarde, a todos e a todas. Primeiro, também agradecer a presença e a participação de todos aqui, né, e as duas colegas, né, parentes e colegas também, a Júnia, também não está aqui presente, mas está em pensamento a minha colega Anari, que foi através dela que me indicou também para que eu pudesse estar presente, e uma pessoa muito próxima, que desde o primeiro momento que me ligou até hoje, é a Ana Paula também Fioroto, né, também, que é uma pessoa que, assim que me indicou em Coroa Vermelha, ela fez logo o papel de me ligar, né, para que eu pudesse estar aqui participando e também compartilhando este momento com todos vocês, que para mim é um prazer, né? É um orgulho muito grande estar participando, né? E também agradecer a Deus por este momento, que é um momento ímpar, né? Um momento único também. E, para começar, eu quero começar de novo com a música, né? A música se chama 13 mil anos de história. Só que hoje, na verdade, se nós formos observar, né, hoje o povo Pataxó passa por um processo de 518 anos de contato com a civilização, mas a música 13 mil anos de história. 13 mil anos de história, muita lenda, muita glória, nesta terra foi plantada, chegaram as embarcações, trazendo santos ladrões, nos tomaram de emboscadas, trouxeram histórias bonitas, muitos presentes e fitas, até um Deus ofertaram, outra alma e outra crença, um punhado de doença, e as nossas teses roubaram. Iabadelô, cadê Cunhantaí? Cadê as terras e os rios criados por ti? Cadê as terras e os rios criados por ti? Essa terra tinha dono, tinha uma grande nação, descoberta para os brancos, para o nosso povo invasão. Aqui não tinha divisa, não tinha cerco ou picadas, nossas riquezas a partilha, não se acumulava nada. Aqui não tinha amanhã, hoje tudo garantia. Quem pratica a igualdade não precisa de utopia. Essa terra tinha dono, tinha uma grande nação, descoberta para os brancos, para o nosso povo invasão. Iabadelô, cadê Cunhantaí? Cadê as terras e os rios criados por ti? Cadê as terras e os rios criados por ti?
500 anos de saques, muitos golpes e massacres contra os povos da floresta, missionários navegantes, assassinos bandeirantes, vão ser lembrados com festas. Riabadelô, cadê Cunhantaí? Cadê as terras e os rios criados por ti? Cadê as terras e os rios criados por ti? A história verdadeira os europeus não contaram. Seu progresso imperialista muitas nações dizimaram. Mataram nossa cultura, nosso povo e as florestas, garimpeiros e fazendeiros, correndo atrás do dinheiro, vão matar o que ainda resta. Riabadelô, cadê Cunhantaí? Cadê as terras e os rios criados por ti? Cadê as terras e os rios criados por ti? Pois é, então só para começar, como eu disse, essa música é uma música muito forte. Ela, para quem tem história, ela bate mesmo, né? Bate e a pessoa sente realmente. E como eu disse, são 518 anos que o povo Pataxó tem de história para contar no litoral de Prado, Itamaraju, Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, né, o município no qual eu moro. Então, assim, a nossa história de vida não é também diferente, né, dos demais parentes que aqui estão, porque eu estive contactando ontem à noite e só aqui do que eu pude perceber e observar, nós temos 15 etnias diferentes, né, fora aquelas que eu não pude ainda ver e conhecer, os parentes, mas, né, já dá aqui para perceber e ver que nós temos aqui 15 religiões, 15 culturas, né, 15 identidades, ou seja, essa multiplicidade, esse multilinguismo dentro deste espaço aqui do Mecacrujá. E aí também eu vou começar com uma outra frase que também é muito forte, né, que assim, que é de muito respeito, de grande respeito, que eu, enquanto também um professor muito jovem da comunidade também, não posso começar um trabalho sem se reverenciar aos meus mais velhos, né, aos meus antepassados, às minhas raízes, que é cortar os nossos troncos, cortar os nossos galhos, só não cortaram as nossas raízes, as minhas raízes. Quem sou eu para falar de mim, sem falar daqueles que já falaram por mim? Pataxó, filho da mata, plantado no coração da mãe terra. Por isso continua vivo com a sabedoria dos antigos e dos sagrados. Isso é muito forte, muito, muito forte. O povo Pataxó também foi perseguido, né? Passou por diversos tipos de discriminação, o preconceito. Né? Para quem conhece Porto Seguro, às vezes pode achar aquela lindeza, né, de cidade, né, porque é praia, não sei o quê, mas ali também, muitas vezes, o povo Pataxó não é bem visto pela questão, em outras terras indígenas do Brasil, as riquezas que nós temos, as riquezas naturais, né, a qual tem naquelas aldeias. Lá, nós temos a riqueza que é a praia. Então, muita gente está de olho, né, muita gente, que eu digo que as empresas de imobiliárias estão muito de olho naquela região do nosso litoral, né, para construir o quê? Grandes condomínios, grandes resorts, né, grandes hotéis, grandes pousadas. E aí a visão deles é que reduza realmente o território Pataxó. Né, então, o povo Pataxó hoje está vivo, resistindo a todo tipo de atrocidade, porque também foi um povo, não um povo covarde, não um povo que não tinha a sua garra de lutar, mas porque soube usar a sua inteligência para continuar vivo até hoje.
né? Então, muitas pessoas dizem, mas não foi o povo Pataxó que recepcionou Pedro Álvares Cabral. Lógico que sim. Isso é a versão de antropólogos, de historiadores, né? Por que nós estamos lá hoje? Porque realmente era para estar. Porque éramos um povo que estavam ali, era um povo valente e guerreiro, mas durante as perseguições, durante as matanças, a dizimação, é lógico que nós vamos ficar para servir de bucha de canhão, né? Então, é lógico que soubemos usar da nossa inteligência e se afastar até o interior da mata, que até as coisas melhorassem um pouco, o nosso grupo voltasse para o litoral da praia, né? Então, assim, o grupo Tupi, que era de uma predominância muito grande, foram tentar enfrentar os portugueses na época. É lógico que flecha nunca vai ganhar para arma de fogo, né? A verdade é essa. Então, foram tentar enfrentar. Qual foi o resultado? O povo foi extinto, foi dizimado. Acabou esse povo Tupi da região, né? Então, o povo Pataxó vivia de grupos em grupos também, era um povo que sempre perambulava pela região de Canavieiras até a Vale do Rio Mucuri, no Espírito Santo, né? Então, quando soube dessa informação, desceu, e então, em 1612, já expulsou o resto, né, dos portugueses que ali estavam na região do litoral baiano. E aí, onde depois esse grupo começou a crescer naquela região. E então, os únicos grupos que ainda sobrou, um grupo muito pequeno, foi do grupo dos Botocudos, né? Só que o grupo Pataxó não se batia bem com os grupos dos Botocudos, que hoje são os Krenak de Minas Gerais, mas, mesmo assim, sofremos um processo de aldeamento, né? Então, em 1861, houve o primeiro aldeamento Pataxó na região de Porto Seguro, né, o qual o governador da Bahia colocou o grupo Pataxó, o grupo Krenak, né, que são os Botocudos, e alguns remanescentes do grupo Tupi, né? Então, hoje, desse espaço aqui, nesse momento, eu posso dizer que sou um Pataxó puro? Não sou. Por quê? O povo Pataxó conviveu com mais dois povos, que foi o povo Botocudo e um povo remanescente de alguns grupos Tupi que ainda restaram ainda pela região, né? Exemplo disso são os Tupinambá. Os Tupinambá são um povo recém-reconhecido pela FUNAI. Por quê? Nem eles próprios sabiam que era o Tupinambá, né? Foram através de pessoas que descobriram que eram índio Tupinambá e foram pegar suas pessoas e foram formando seus núcleos, se afirmando sua identidade cultural enquanto Tupinambá, né? Mas, na verdade, o povo Tupinambá na nossa região sumiu. Hoje, graças a essa resistência de muitos que ainda ficaram espalhados pela região, né, da Costa do Cacau, eles se agruparam em Ilhéus hoje, né? Então, eles estão lá. E, assim, falar do nosso trabalho em relação à língua, esse trabalho nós começamos a desenvolver a partir de 98. Em 1998, começamos a desenvolver esse trabalho de retomada da língua Pataxó, né, através do primeiro magistério indígena da Bahia, que houve em Salvador. Então, houve alguns professores que foram participar, e, com essa participação desses professores Pataxó, os seus formadores pediram para que eles pudessem formatar, né, ou desenvolver um projeto de pesquisa da língua, né? Então, algumas pessoas tiveram interesse em participar e foram em busca dessa riqueza que é a nossa língua. A língua do povo Pataxó morreu? Não morreu. Ficou apenas adormecida por alguns períodos, né? Mas não morreu totalmente. Porque morrer é quando tudo se acaba e você não vê nenhum tipo de vestígio dentro daquele povo. E isso ficou armazenado na cabeça, na memória dos nossos mais velhos. Então, isso foi possível, foi graças aos nossos mais velhos que continuaram resistindo com a sua força, com a sua resistência e com a sua sabedoria. Então, a juventude hoje, para fazer qualquer tipo de trabalho, como eu já acabei de mencionar, não pode fazer um trabalho como esse sem mencionar ou se referenciar aos mais velhos, que são os responsáveis por tudo isso que nós temos hoje. Um outro exemplo, em relação à educação hoje, se hoje a nossa juventude está cursando as escolas indígenas nas aldeias ou fora das aldeias, as universidades, muito tem que saber e respeitar e agradecer
aos mais velhos, né? Porque muitos hoje, se estão na universidade, têm que saber reconhecer isso. Tem que saber reconhecer a base lá atrás, né? Porque foram através dos mais velhos que conseguimos e conquistamos tudo isso que nós temos hoje. A escola, o seu ingresso na universidade. Porque não só foi você jovem que entrou, não. Você está lá, você entrou porque alguém lá atrás lutou por isso. Alguém lá atrás sofreu por isso, né? Então, hoje, não é só no Povo Pataxó, mas eu vejo também em outras regiões que os jovens hoje que estão lá ingressados não sabem reconhecer realmente isso aí. Tem que saber reconhecer e saber agradecer aos mais velhos, que são nossas bases. Graças a Deus que nós estamos hoje também resistindo a toda essa nossa luta de hoje. E também, assim, a nossa educação hoje, ela é uma educação muito nova. A educação indígena hoje, para nós, ela é uma criança. Nós ainda estamos sabendo lidar com a educação hoje do Brasil. Que a educação do Brasil não era educação para todos. A escola não era uma escola para todos, era escola para rico. Negros e índios, eu nem sabia o que era isso, não tinha espaço nem ver na escola, né? Então, a escola hoje, para nós, ela é uma criança, né, ainda está engateando em nossas mãos, né? Então, aí eu tenho realmente também que saber reconhecer a luta dos mais velhos, mais uma vez, a luta do movimento indígena, né? As nossas organizações dos estados, né, que lutam em prol dessas reivindicações, desses triunfos que nós temos. E aí jogam muitas vezes a escola nas nossas mãos, e nós temos que realmente saber lidar com esse tipo de situação, né? Porque aí eu digo, entro numa situação que é preciso, sim, realmente nós sabermos lidar com os dois campos do conhecimento. É lógico, saber valorizar, respeitar o conhecimento tradicional dos nossos povos e o conhecimento científico, que é o conhecimento não índio. É lógico, eu acho que os dois têm que andar alinhados na mesma direção, porque eu acho que um não pode andar sem o outro. Dentro da cultura, é como se fosse, a música não anda sozinha sem a dança não anda sozinha sem a música, né? Os dois têm que andar em conexão, porque senão não tem sentido, não tem valor. E aí, essa educação que foi nos passada, é uma educação que nós ainda estamos aprendendo a lidar com ela. Então, lá em Coroa Vermelha mesmo, por exemplo, a escola que nós tínhamos lá é uma escola, né, que foi feita pela FUNAI, né, com a administração toda da FUNAI, administrando essa escola, com professores da FUNAI, contratados pela FUNAI, né? Então, assim, os valores culturais tinham? Não tinham, porque se o professor branco não sabia lidar com a cultura do povo pataxó, não sabia. Então, muitos valores foram esquecidos, muitos valores foram perdidos com isso aí. Mas, aí entra agora eu em campo. Quando pisei pela primeira vez, né, aos 7 anos de idade, na escola indígena Pataxó de Coroa Vermelha, eu percebi, senti isso na pele, que realmente faltava um ingrediente aí dentro, que era falar sobre a cultura, trabalhar os conhecimentos do povo Pataxó. Então, com o tempo, graças à luta dos nossos caciques de lá, né, em busca de informações, né, para as pessoas da comunidade, conseguimos colocar 2 professoras na escola, né? E, com o tempo, o nosso povo foi crescendo, desenvolvendo, estudando, buscando ocupar os nossos espaços, que é por direito a essas ocupações dos espaços. E aí, hoje, nós temos a nossa escola indígena, hoje, com mais de 1.100 alunos, né? A direção é toda uma direção indígena, a coordenação, toda a coordenação indígena, professores, todos professores indígenas graduados, né? Então, isso, é uma escola gerida pelo município, né? Porque somos a maioria concursados e a maioria contratados. E é gerido pelo município. Aí é que onde também entra a questão do conhecimento em saber lidar com a situação. Escola diferenciada, escola comunitária, escola bilíngue, escola multilíngue,
né, e a escola específica. Né? A nossa escola, ela é específica? Por quê? Porque nós brigamos por ela. Lá o prefeito não manda na nossa escola. Né? Eu quero dizer isso aqui porque, às vezes, isso pode acontecer em outros municípios, né, onde o prefeito manda, tira professor, coloca quem ele quer, tira a direção, coloca quem outro quer. Né? Certo? Então, assim, é desse jeito, né? Porque hoje a nossa forma de trabalhar, ela tem que partir com os princípios da escola comunitária. Então, quando é comunitário, as nossas escolas do Brasil, indígenas, é lógico que realmente tem que envolver comunitária, quando tem que estar presente, envolvido os funcionários da escola, os pais e também o envolvimento das lideranças dentro do espaço escolar. Escola não trabalha sozinho, professor não trabalha sozinho, funcionário não trabalha sozinho, pai não trabalha sozinho. Então, o papel de educar hoje é de todos, professores, direção, coordenação, os pais e liderança. Então, assim, temos que saber lidar com essa situação da escola hoje diferenciada. Então, esses são os meus pontos de vista. E hoje, o nosso trabalho com a língua, hoje ela atingiu 36 aldeias Pataxó da região da Bahia e também Minas Gerais, que hoje foi uma cobrança de todas as aldeias que tivessem em suas comunidades um professor da língua Pachorrã. É uma conquista nossa? É uma vitória? É. Né? Mas foi graças também à nossa força de vontade, à nossa coragem, persistência, ousadia, né? Autonomia própria, para que hoje nós estivéssemos dentro da nossa escola, a nossa própria disciplina escolar, que é o Pachorrã. Né? Então, hoje, assim, nós temos desde o prézinho, que são as séries iniciais, né, as séries finais, e até ao terceiro ano, é obrigatório ter o professor, ter a disciplina Pachorrã, que antes não era disciplina, mas sim era só apenas como uma área complementar da escola, não era disciplina. E hoje não, a partir de 2003, lutamos para que isso fosse reconhecido como disciplina escolar na escola. Então, ela hoje é uma disciplina como o português, como o inglês, como a matemática, como a ciência, a história, enfim, como qualquer outra disciplina do currículo. Né? E o nosso currículo hoje ele é diferenciado, sim, e ele também é respeitado. Né? Seu tempo. Para fechar, então, assim, ó, eu falava, rapaz, meu tempo foi curto demais. Hein? O tempo é curto, Juru, mas a gente pode retomar no debate. Tá Vamos bom, partir, vamos. então? E, assim, então, só para fechar a fala, eu quero dizer que trabalhar com a educação indígena, ela não trabalha sozinha. Educação escolar, a gente tem que andar junto com a saúde, com o meio ambiente, né, e a cidadania. Tem que andar junto, que uma não anda sem a outra também. Então, essas são as minhas considerações. Muito bem. Então, eu vi essa coexistência de conhecimentos que a Juru trouxe acontecendo na experiência, né, para a retomada dessa língua, que ele disse que é uma língua obrigatória hoje, uma língua que está sendo reconstruída, podemos dizer reinventada, com processos... Reinventada não podemos, retomada. Reinventada nunca, certíssimo. Com processo de pesquisa intenso com os velhos da etnia Pataxó, mas também com os Rarrahães, com os Machacali, também com livros científicos, com linguistas e com criação, né, de alguns termos, de algumas palavras que eles acoplam à língua de maneira consensual. Tem uma assembleia que vai consolidando, né, essa assembleia de pesquisadores Pataxó que vai consolidando, então, essa coexistência de conhecimentos, né, que estão dentro da escola, né, é uma experiência muito interessante entre os Pataxó. Então, eu queria passar agora para o debate, para as perguntas de vocês. Né, quem gostaria, né, pensando que as meninas podem retomar também as suas pesquisas, né, o que elas pesquisam na escola, cada um poderia também falar de forma mais concreta, né, sobre o seu trabalho nas universidades. Quem gostaria de começar? Perguntas, questões? Alec?
boa tarde. Eu tive a oportunidade, na Unicamp, com meus alunos, de ouvir a Fabiane falar um pouco da pesquisa dela sobre o feminismo guarani, e eu queria saber se ela poderia compartilhar os pensamentos dela sobre isso conosco. Bom, esse é um tema bastante polêmico e eu estou desenvolvendo, estou descobrindo que é bastante interessante realmente. Bom, eu entrei com feminismo e mulheres indígenas. E aí, logo em seguida, a gente fez um debate, eu e minhas amigas, meu grupo de intelectuais indígenas, que são umas amigas, a Rica está ali, ó. Rica Opchana. E a gente logo percebeu, então, que feminismo indígena cabia. Cabia porque a universidade tem bastante receio de juntar esses dois mundos, né? O mundo ocidental, o feminismo quer dizer de uma mulher ocidental, urbana, etc. E também tem um receio bastante grande de juntar essa mulher indígena a essa ideia dessa construção, né, de inteligência moderna, etc. E aí então a gente lançou esse desafio de iniciar um campo. Eu acho que é uma pesquisa, claro, que eu vou desenrolando várias coisas, mas eu acho que é iniciar um campo. Primeira coisa que eu me deparei quando eu percebi, quando eu entrei na universidade, comecei a estudar feminismo, gênero, etc., é que parte da concepção, né, de que em todas as sociedades, na humanidade, o patriarcado é presente, é ativo, organiza a sociedade, né? E aí, estudando, eu percebi que o patriarcado tem a ver com posse e com herança, né? Também tem a ver o estigma da mulher na sociedade ocidental de que ela dê a certeza para aquele homem, né, de que o filho é legítimo. Né? E aí parte todo aquele estigma da mulher, que se ela não dá essa certeza, ela recebe um monte de nomes, né? Um monte de enunciados e tal, que desconstrói ou, enfim, que inferioriza, né, aquela mulher. Aí você separa a mulher do bar e a mulher do lar, aquelas coisas e coisas piores, etc. E aí eu pensei, bom, por que estabeleceram que em todas as sociedades, no universo, no mundo da humanidade, o patriarcado é presente e se ele tem uma coisa muito forte em relação à posse? No mundo indígena, a primeira coisa que isso cai por terra é porque não existe posse e herança. Né? É uma coisa inexistente, você não tem isso. No mundo indígena, você só consegue herdar um punhado de sonhos, eu falo, né? Um agregado de floresta, de árvores, etc. Mas isso você não possui, isso não é seu, isso faz parte do universo, isso é da natureza. Então, eu acho que a gente falar em feminismo indígena hoje na universidade é informar, né, para esse lugar do conhecimento, esse construto do conhecimento, que a primeira coisa que a gente tem que repensar é isso. Não é verdade. Né? Não é verdade que o patriarcado organiza todas as sociedades, etc. Nunca nos ouviram, nunca nos prestaram atenção nesse detalhe, entendeu? E eu acho que quando isso cai, né, quando você cai uma verdade dentro de um campo do conhecimento, você tem que reconstruir ele. Entendeu? E o feminismo indígena ele também tem a ver muito, porque eu acompanhei a Conferência das Mulheres, né, no Mato Grosso do Sul, etc., e tem uma carência muito grande a respeito de política pública para a mulher indígena, é 0 ou -1, etc. E eu estou na ciência política, isso é muito importante. Então, para a gente construir indicadores para políticas públicas para as mulheres indígenas, precisa construir conceito. Então, se vai construir conceito, quem vai construir esse conceito? Vocês podem ficar construindo conceitos exteriores que vão virar estereótipos eternamente, mas é muito mais rápido. E a gente tem urgência de que a gente construa esses conceitos nós mesmos, porque a gente sabe sobre saúde, educação, né, várias coisas assim. E também o feminismo indígena ele quer desafiar esse lugar da mulher indígena, mesmo dentro do feminismo. No último Fazendo Gênero, teve uma mesa de mulheres indígenas, foi bem legal, tipo, foi a primeira ou as iniciais, assim. Só que ainda está no campo da carência, da saúde, doenças sexualmente transmissíveis, CRAS, sabe? E o universo indígena das mulheres não é só isso. Tem bastante potência. Quando a mulher indígena, numa assembleia, por exemplo, Guarani, que é das quais eu participo, fala, o poder da fala é muito forte. Né? E essas mulheres elas não são desqualificadas, elas não são
inferiores, elas têm uma sabedoria, elas são fortes no que ela fala, como disse ontem o Marcos aqui. A mulher na aldeia manda, no espaço da aldeia, é ela que organiza, é ela que sabe. Então, é isso que a gente queria informar, para a gente apresentar para o feminismo ocidental que não é tudo dessa maneira pensada, a gente tem bastante a contribuir, eu acredito. Obrigada. Ó, mais sobre feminismo indígena no filme Mulheres Guerreiras, que a gente exibiu hoje na oficina do Kamikiaki de manhã, que está lá no VOD do Vídeo nas Aldeias. A Tuíra, vocês podem assistir na internet, só jogar Tuíra e vocês vão ver um feminismo muito na prática, feminismo indígena em acontecimento, né? Então, várias formas de feminismos indígenas possíveis e pesquisáveis aí. Quem mais? Eu gostaria de perguntar, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer por Tchacamaquei na Tequié profundamente poder estar presente assim de pessoas tão importantes e tão sábias aqui nessa sala, né? Muito mesmo, assim, na mesa e fora dela aqui, os mais velhos, assim, nossa, é uma honra mesmo. E eu queria perguntar sobre a universidade indígena que você falou, porque o tempo que eu fiquei ali com o Sunicuim, vários chais me perguntavam, manifestando assim os jovens o desejo de estudar fora mesmo da aldeia, né? E ir para a cidade, assim, estudar. E eu estava observando que, na verdade, eles sabiam muito mais que eu. Eu não sabia nada assim perto do que eles tinham de conhecimento de vida, assim, de planta, de animal, de trabalho. E aí, até que um deles se manifestou mesmo, assim, de que realmente queria fazer uma universidade indígena ali no povo dele, né? E eu gostaria de vocês que tiveram assim na universidade, né, saber como é que vocês acham que seria possível construir uma universidade indígena, né, para tanto educar nós, como o bem que a Xanica faz, assim, ele quer educar os brancos, né, quanto para ter um espaço mais acolhedor para vocês mesmo, no povo de vocês. Quem vai pegar primeiro? A Marina. Bom, como que é seu nome? Como é que é seu nome mesmo? Samuel? Samaúma. Então, quando eu falei da questão de se criar uma universidade indígena, né, inicialmente eu tinha falado que seria uma coisa utópica no momento atual que a gente está vivendo, né? Primeiramente, a gente tem que pensar nas questões políticas que existem também para se criar uma universidade indígena. Tem muitos estudantes indígenas, tem mestres indígenas, doutores indígenas, né, que poderiam estar também, né, à frente disso também, tá construindo isso, né? Não acredito que isso seja irrealizável. Acredito que isso pode ser possível, sim. Mas isso também é um caminho que a gente tem que enfrentar. É muito caminho ainda, né? É um caminho grande ainda para se chegar lá, para a gente criar uma universidade indígena. Tem faculdades indígenas dentro das universidades. Lá onde eu estudei, na UFGD, tem a faculdade indígena, o Tecorandu e a FAIND, né, faculdade de indígena também, que estuda os Guarani, né, os Guarani, mas tem professores não indígenas dando aulas para eles numa faculdade indígena, né? Então, se criar uma universidade indígena, a gente ainda tem um caminho longo. Eu gostaria que isso fosse possível. Quero pensar que seja possível, sim. Mas, enquanto isso, a gente vai se inserindo nesses espaços e tentando fazer o caminho aí que dá. Acho que é possível. Vamos ver mais para frente, porque a gente também tem que pensar nesse contexto atual que a gente está vivendo, né? E eu também vejo, né, como uma boa iniciativa dessa, o pensamento nosso também é esse, que tenhamos uma universidade nossa mesmo, né, sobre a nossa administração. Eu digo isso porque nós, lá em Corovi, nós temos um espaço grande de uma universidade chamada FACDESC, Faculdade do Descobrimento. E, assim, dá para fazer? Dá. Agora, também eu só vejo uma coisa, a questão que ela falou, tem muito jogo político nisso aí também por trás, né, tem a parte burocrática também que impede isso. E o jogo político, eu digo, é isso aí. Da parte não indígena também tem isso.
E também dentro da nossa própria comunidade também tem jogo político, que às vezes uns querem e outros vai para atrapalhar essa questão. Porque tem sim, né? Não vamos dizer que aqui não tem, porque tem. Então, se há um grande grupo que às vezes tem essa vontade, mas internamente tem esse jogo político que às vezes impede que essas coisas realmente venham a acontecer, né? Então, para que essas coisas venham a realmente se consolidar concretamente, né, as pessoas, os grupos realmente que estejam interessados, as equipes, né, as comunidades, têm que realmente se aliar, tem que se formar parceria para que as coisas realmente dê certo. Porque eu vejo também que o próprio governo hoje também não tem, às vezes, esse interesse realmente das populações de querer ter a sua própria universidade própria, né, com a sua identidade, com a sua cara, né? Então, às vezes, tem muito isso aí. E é isso que, às vezes, nos impede de termos o que nós queremos. Porque há comunidades que têm os seus grupos, tem o A, tem o B, tem o C, tem o D, e aqui, às vezes, acaba aqui travando nessa carruagem do andar, né? O andar da carruagem. Entendeu? É isso aí também. E o que os mais velhos dizem sobre isso? Para os três. Eu acho que ter uma faculdade indígena, por exemplo, né, que sanaria um problema como esse que a Marina comentou. A gente tem uma faculdade intercultural indígena, FAIND, que eu flexiono ela no gênero, então eu falo FAINDIA, na UFGD, e tem um curso de licenciatura intercultural indígena, né? Por exemplo, é uma demanda da população que tivesse um curso de licenciatura em Guarani, de Guarani, porque de repente a gente quer rebuscar a fala, a gente quer, né, devolver a fala para os mais jovens que perderam, etc. É impossível essa faculdade acontecer, esse curso acontecer, porque os professores nenhum falam Guarani. E eu fico até pensando como é que a comunicação, os alunos são todos falantes, os professores são não indígenas e nenhum entende, e nenhum fala, né? Outra coisa também que é uma demanda daquela região nossa é que nem só de interculturalidade indígena a gente vive. A gente quer formar médico, advogado, a gente quer formar professor de educação física, a gente quer, sabe, que são engenheiro. A gente quer, porque a gente não pode ficar condicionado numa única escolha. As pessoas podem ter o direito de escolher outros cursos e etc. Então, mas também eu acho que uma faculdade indígena tem uma outra conotação, né? Porque uma faculdade indígena, eu imagino que ela carrega uma outra epistemologia. E, pelo que eu entendi na universidade, tem um limite assim do campo do conhecimento nesse momento que está passando, que ele ou ele acabou, ele se esgotou, ele está prestes a se esgotar. Então, precisa assim se renovar, porque para onde que vai esse conhecimento técnico, bélico, entendeu? Então é um outro modo de vida, é um outro modo de pensar o mundo. Então eu acho que uma faculdade indígena, apesar de não ser tão importante para a gente, mas eu acho que para o mundo ocidental seria para dar assim uns limites, um chão, um território, né, uma terra, uma raiz para o que estamos fazendo na universidade hoje, para quê? Entendeu? Precisamos muito dessa universidade indígena, né? Álvaro Tucano, colega da DEU Munduruku, que é mais velho aqui do Brasil. Sou muito crítico à universidade indígena, certas vezes. A universidade indígena, a meu modo de ver, nós já discutimos lá em São Gabriel. A universidade indígena que nós queríamos, que nós sonhamos até hoje, é que as lideranças indígenas é que têm que comandar nessa universidade com suas tradições, línguas antigas, com os programas rígidos. Essa, para nós, é válida como universidade indígena. Agora, se eu vou colocar uma universidade indígena que passou na escola de padre, que é evangélico, e ele sempre atrapalha em nossas comunidades. Aí queria ver aí você aí, Patacho, eu adorei você, meu filho, pelo seu jeito de ser tão pequenininho. Geralmente esses pequenininhos são gigantes. Parabéns. Não estou lhe gozando, mas você me faz lembrar o Rui Barbosa. Eu fui visitar como que era o tamanho do sapato do Rui Barbosa.
era pequenininho, mas ele foi um grande homem. Parabéns. Eu conheci certa vez lá na Bahia, o Lázaro Quiriri era pequenininho, mas ele rezou durante um mês, dia e noite, lá na Ribeira do Pombal, para demarcar a terra indígena. Foi um grande rezador. Geralmente, o que eu observo lá no Nordeste são os grandes rezadores e rezadoras. Queria saber de você se você tem muita interferência de evangélicos, que são cristãos católicos e evangélicos, que atrapalha a cultura, a universidade que vocês sonham. Isso que eu queria saber. Bastante. Muito. Né? Hoje na minha comunidade, o que mais tem hoje é mais igreja do que índio mesmo. Né? Entendeu? Mais igreja do que índio. Então, isso impede muito, para muitos avanços e sonhos que nós temos e queremos realizar, que queremos concretizar. O impedimento né? Só que aí, mesmo com as nossas reuniões internas feitas através do regimento interno, não funcionou, porque o cacique chama esses pastores, né, para conversar em uma reunião como essa. Só que aí só falou aquela hora, ouviu aquela hora, passou, já foi, acabou de novo. E aí, na minha percepção, na minha observação, ao meu ver, é que está surgindo cada vez mais igreja em aldeias recém-surgidas que, às vezes, não tem espaço para moradia para certas famílias, mas tem espaço para se construir mais uma igreja. É isso que, às vezes, está tendo esse impedimento, e isso enfraquece culturalmente nosso povo, enfraquece a nossa identidade, enfraquece. Então, assim, nós temos muito evangélicos na nossa comunidade, e assim, para quem é conhecedor da causa e conhecedor dessa questão, que Álvaro Tucano citou aí, sabe que realmente é difícil lidar com esse povo que são evangélicos, que quando, sabe que às vezes quando vão cantar um auê, que para nós lá é auê, que é a música, e vão cantar uma dança, aí já vem o pessoal da escola muitas vezes, digo os alunos com os professores, uma coisa que não nos pertence, que é uma coisa do diabo. É isso que diz ainda muitos pais. Eu não posso participar de tal coisa porque isso aí é coisa do diabo, isso aí não serve para mim. Então, é difícil, é complicado. Mas eu tenho certeza que, com a fé que nós chamamos Deus, de Inhamissum, com a fé em Inhamissum e Chopai, conseguiremos reverter essa situação ainda. Tenho certeza. E antes de Inhamissum levar para Itorrã, tenho certeza que realmente veremos esse sonho concretizado ainda. Vamos para a última pergunta, e uma pergunta rápida e resposta. Eu gostaria só de fazer uma contribuição. O que a gente precisa relembrar é que cada povo, cada sociedade, ela tem um ideal de cidadão. E, portanto, a cultura, por meio da cultura, ela vai formar esse indivíduo coletivamente ou individualmente. Então, nós, povos indígenas, cada povo vai constituir esse cidadão coletivamente. Primeiro nasce aí a diferença, coletivamente. O que é novo nessa questão da Constituição de 88 é que dá a nós o direito de fazer o nosso tipo de educação por meio da língua, para aqueles povos indígenas que falam a língua materna própria, fazer essa educação escolar na língua materna. Porque tem essa diferença, a educação, como a gente faz dentro do nosso viver, da nossa comunidade, e a educação escolar indígena, que é o que acontece num espaço que se chama escola. Lembrando também que nós estamos num sistema escolar, por exemplo, as aldeias que têm escola nos seus territórios, ela vai seguir o modelo de educação do sistema não indígena. E, para isso, a gente precisa, para ver
os direitos, observar os direitos, o cumprimento dos direitos que estão na Constituição, é preciso que esse sistema entenda o nosso modo de educar os filhos. Daí que vocês veem que é um desafio. Então, como que a gente faz universidade ou não? Como que é? Depende de como cada comunidade vai estar vendo o seu presente e o seu futuro. Porque aí eu lanço um desafio de vocês. Eu já tenho muito tempo de estrada, sou das dinossaurinhas mais novas, mas, no círculo de palestras, a maioria do pessoal das crianças que fazem o ensino fundamental e o ensino médio, e até, às vezes, adultos, perguntam assim, é verdade que índio come gente? Cadê os índios verdadeiros, quando a gente está sem as penas, sem os colares e tudo mais? Então, vocês não são índios verdadeiros. Então, a universidade de vocês, o conhecimento, até tem uma palavra bonita que a parente usou lá, que é epistemologia, que é o estudo do conhecimento, da episteme de vocês, precisa ser renovada, precisa ser discutida. Porque, como alguém aí falou, o parente lá, falou que, como disse a minha parente lá, a universidade no Brasil tem mais ou menos 200, 250 anos. Então, como é que vocês constroem um conhecimento dentro dessa universidade, que tem 250 anos, num país que tem, entre aspas, foi descoberto há 500 anos? Tem que se despir dos preconceitos da galera. A episteme tem que ser, então, avaliada, rediscutida, recriada, para ver o que todo mundo fala hoje, que tipo de cidadão que vai estar sendo formado para o planeta. E não o planeta, não só o planeta, que a gente vai deixar para os filhos. E não é só na área das licenciaturas aqui, é em todas as áreas. Porque todo mundo fala assim, o índio não entende a matemática. Eu sinto muito, só para finalizar. Quem não entende é o professor. Aquele negócio, sabe aquele negócio assim, o espaço, deixando um ponto A para o ponto B, dependendo da força, não sei o que, aquelas coisas eu não entendo, não. E nem os parentes. Mas ele sabe exatamente que tipo de flecha, qual é a força que ele vai usar, estando no ponto A e o passarinho no ponto B, para ele acertar, para matar ou só para tontear. Então, o professor também tem que rever isso. Não é falando automóvel, partindo do ponto A, indo para o ponto B, não sei o quê. Então, a gente tem que ser mais criativo. Tá? No século XXI, eu mesmo sou daquelas que fica lá no celular, com o dedão. Mas tem alunos, tem pessoas que já estão anos-luz nessa coisa da tecnologia, que sempre que se fala em tecnologia, acho que nós somos fora da tecnologia. Não, tecnologia é estudo do técnico, dos instrumentos. Não é só computador. Está vendo como que a gente está muito ligado, quando fala em tecnologia, que é celular, que é televisão, que é computador? Não, são técnicas que a gente faz para viver bem, pelo menos, né? Então, é isso, a gente tem que renovar nossos conceitos. Então, é isso, gente. Mais Severiá às 19h, e a Severiá e o Paulinho Faiacan, né? Então, esse vai ser o nosso último ciclo, às 19h, que é o Conversa entre Antigos, rememorando caminhos, desenhando horizontes. E, antes dele, às 17h, a gente vai ter a discussão da Constituição Cidadã 30x3. Né? Estamos aí fazendo 30 anos de Constituição, vamos discutir os direitos indígenas de lá para cá. Então, mais uma vez, agradecer imensamente, né, meus companheiros de roda, minhas companheiras de roda, né, por essas conversas, a todos que permaneceram. E convidar também, né, para o espaço de literatura e arte indígena, aqui no mezanino, segundo andar, não sei, segundo andar que chama? Terceiro andar. Júlia. Oi? Eu só queria dar um recado. Aqui rapidinho. Eu só queria dar um recado. Você, Fabiana?
louca. Queria falar que agora, em setembro, do dia 1º ao dia 3 de setembro, a gente vai acontecer aqui na terra indígena de Araguá o encontro estadual de mulheres indígenas, né, que estão em São Paulo. São várias etnias, são 62 aldeias no estado de São Paulo. Então, queria comunicá-los e convidá-los, né, de que esse encontro vai acontecer e que é um debate exatamente a respeito disso. Qual é a diretriz, né, de nós, mulheres indígenas, no contexto urbano para o futuro? Maravilha, com todos convidados, né? Oi? Repetir a data? Pode homem, pode homens precisam não, ser mulheres não educados indígenas. pelas mulheres. Gente, então são valeu. parceiros. Muito obrigada e até mais.